Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreenderem agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso eu disse: o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Estimados irmãos e irmãs, Padre Orcalino, pároco aqui da Catedral, vou chegar mais perto de vocês. Antes o Padre pedia para vocês virem mais perto de nós. Vocês ficam muito escondidos lá em cima, no alto. A festa de hoje, a festa do Divino Espírito Santo, a festa da Igreja, é a festa do amor de Deus no mundo e para o mundo. O David dizia bem no início daquela introdução à liturgia da palavra, que nos iria falar a linguagem do amor. Jesus é a revelação desse amor que é Deus. E Jesus disse: eu vou para junto do Pai, eu vou enviar o Espírito Santo a vocês, para que vocês possam ser minhas testemunhas. Quer dizer, ser testemunha de Jesus, ser testemunha da obra de Jesus, ser testemunha de tudo que Jesus foi, viveu, fez, falou e mandou que nós fizéssemos. Em outras palavras, como é que Jesus pode se fazer presente no mundo de hoje? Por meio de nós. Como é que Jesus pode falar quem é Deus? Por meio de nós. Como é que Jesus pode continuar amando a humanidade? Por meio de nós. Como é que Jesus pode continuar ensinando? Por meio de nós. Como é que Jesus pode continuar, como está no Evangelho de São João, no capítulo 17, orando a Deus em favor da humanidade? Por meio de nós. São Paulo escreveu, e nós o vimos no segundo texto, que nós chamamos sempre de segunda leitura. São Paulo explica o que faz o Espírito Santo. Ninguém é capaz de dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. E depois então ele diz assim: esse Espírito Santo, que procede do Pai e é enviado por Jesus a nós, esse Espírito Santo ele dá diversos dons.
diversos carismas. Mas esse Espírito Santo tem a grande missão de continuamente até o fim dos tempos, preste atenção nisso, formar o corpo de Jesus. Assim como o Espírito Santo formou o corpo físico de Jesus no ventre de Maria, assim, a partir do Pentecostes, o Espírito Santo tem a missão dada pelo Pai de continuar formando o corpo de Jesus no mundo. Esse corpo de Jesus nós chamamos de igreja, ou se quisermos, chamamos cristãos, discípulos de Jesus. Vamos olhar o nosso próprio corpo. Meu corpo não é só dedo, meu corpo não é só mão, meu corpo não é só braço, meu corpo não é só cabeça, meu corpo não é só cabelo, meu corpo não é só perna, meu corpo não é só pé, meu corpo não é só coração, meu corpo não é só olho, meu corpo não é só... E aí nós podemos ir. Assim, como o nosso corpo tem todos esses e muito mais membros, o corpo de Jesus, formado pelo Espírito Santo, que são os cristãos, também é feito por uma multiplicidade inumerável de membros. Para que esse corpo de Jesus seja onipresente, quer dizer, esteja presente em todos os lugares da terra. Para quê? Não para ser grande, não para ser poderoso, não para ser forte, não para ser glorioso, mas para servir e dizer que nesses membros do único corpo de Jesus, que são os cristãos do mundo, a igreja, Deus é amor. É isso que Paulo escreveu na segunda carta. E aí eu quero que vocês entendam bem o que aconteceu no dia de Pentecostes. Claro, existem várias interpretações que nós poderíamos dar, mas eu escolhi uma, sem negar as outras. Estavam reunidos mais ou menos como nós aqui. Os apóstolos estavam lá dentro, numa casa. Quando veio aquele barulho ensurdecedor, que parecia um temporal que ia quebrar tudo, e desceram aquelas línguas de fogo sobre os discípulos, homens e mulheres que estavam lá dentro, Pedro abre a porta e aquele povo se reúne na frente daquela casa. E eles começam a falar. E aí a maravilha do que significa falar a partir do Espírito Santo em milhões, ou melhor, em milhares de línguas, a maravilha de Deus. No texto dos Atos dos Apóstolos, fala lá de 17 representantes de povos diferentes. E eles diziam assim, até agora, a maravilha de Deus era só em hebraico, a língua dos judeus. Só os judeus ouviam falar da aliança de amor de Deus com a humanidade. E eles dizem, o que aconteceu agora? Todos nós, de países diferentes, cada um ouve falar a maravilha de Deus, cada um na sua língua. Muitas vezes, embora exista esse dom das línguas, mas não significa um murmúrio qualquer. O dom das línguas é falar a maravilha de Deus em português, em espanhol, em inglês, em russo, em alemão,
em italiano, em chinês, em todas as línguas do mundo. Olha a maravilha que foi, entre outras coisas que não foram tão maravilhosas, mas olha uma das maravilhas dos primeiros missionários que vieram. José de Anchieta já aprendia a língua das diversas tribos que moravam aqui para catequizar na língua dos índios. Nós podemos hoje rezar a maravilha de Deus em todas as línguas. Nós podemos pregar em todas as línguas. E em todas as línguas proclama-se Jesus é o Senhor. Em todas as línguas ensina-se Deus é amor. Em todas as línguas, todos os povos podem ouvir a mesma mensagem de Deus. Isto é Pentecostes. É isso que nós ouvimos na primeira leitura. Gregos, romanos, judeus, cretenses, árabes, prosélitos. E aí, desses 7. E todos eles diziam assim, eu estou entendendo agora que Deus enviou Jesus para ser nosso Salvador. Os outros diziam, eu vim de outro país, eu também estou entendendo isso. Hoje, dia de Pentecostes, aqui nós falamos em português. Lá na Alemanha eles falaram em alemão. Lá na França eles falaram em francês. Lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra eles falaram em inglês. Lá na África eles devem ter falado em 100, 200 línguas diferentes, que cada povo, cada pequeno grupo étnico tem a sua própria língua. Então, o Espírito Santo nos permite que nós possamos, em todas as línguas, dar testemunho do amor de Deus, da salvação de Deus, da misericórdia de Deus. Não precisamos mais todo mundo falar em latim, como era um tempo atrás. A maravilha de Deus é anunciada para que nenhuma pessoa da terra fique sem entender, fique sem poder acolher o que Deus vem a nos dizer. E Deus vem dizer, venham, vocês são meus filhos, vocês são minhas filhas. Todos podem entender isso hoje. Só que uma outra possibilidade de falar em línguas por obra do Espírito Santo, e esse dom eu gostaria de pedir hoje para a nossa diocese de Ipameri, por que não para a Igreja Católica, que nós, na mesma língua portuguesa, que é a nossa língua, nós saibamos falar diversas línguas. O que eu quero dizer? Às vezes me chama a atenção como tem poucas crianças que vêm na missa. Agora, vem cá, vamos ser honestos. Vocês estão aguentando de pé ainda? Posso continuar? Vamos imaginar se nós, adultos, todo domingo tivéssemos que vir na missa e ouvir as orações, os cantos, as pregações feitas na língua da criança. Aquela palavrinha que nem existe, que a mamãe inventa para falar com a criança. Imagina se a nossa liturgia tivesse a coragem, de repente, de falar a língua da criança. Por que a criança diz assim, mãe, isso é chato, eu não entendo nada? Ou não é verdade? Que outra língua nós temos que aprender? A língua da juventude. Aliás, as línguas da juventude. Será que nós conseguimos nos comunicar com a juventude?
Será que nós conseguimos repassar para a juventude a palavra de Deus? Então o Espírito Santo, mesmo usando a mesma língua portuguesa, o que seria? Eu já falei isso uma vez, já faz um tempinho, esse ano ainda, ou foi no ano passado, mas não passa disso. Por exemplo, eu ainda não sei, eu ainda estou querendo aprender. Usar o Twitter. Como que nós, enquanto eu evangelizo aqui, hoje eu estou rezando a quarta missa, talvez 2.000, 3.000 pessoas. Santa Cruz, Arizona, de tarde aqui com os vicentinos de agora. Digamos que eu tivesse atingido 3.000 pessoas. E no Facebook, quanto eu poderia atingir? Mas não sei mexer com esse trem. E o Papa, 85 para 86 anos, o Papa dizendo para os padres, para os bispos, para os cristãos leigos, usem a linguagem eletrônica, da mídia, das redes sociais. É obra do Espírito Santo. Nós preferimos ficar naquele velho esquema que nós aprendemos quando nós tínhamos desse tamanho. E o Espírito Santo está nos cutucando, dizendo, Dom Guilherme, Padre Ocarino, irmãos, leigos, ministros, catequistas, entrem, façam acontecer um novo Pentecostes, usem o que Deus está concedendo à inteligência humana para atingir essas pessoas que não vêm até o templo. Hoje a igreja diz muitas vezes, São Paulo um dia chegou lá na Grécia, num lugar chamado Areópago, onde juntava todos os tipos de crenças. E os documentos da igreja dizem, hoje a mídia eletrônica é o novo Areópago. E o Espírito Santo inspira-nos a dizer, evangelize, usando também esses meios. Fale essa língua. Alguns de vocês conhecem Tadeu, um sobrinho meu, quando ele vem aqui, aí eu fico olhando lá, eu fico olhando. A relação, um português que não existe no português oficial, mas os jovens se entendem. Eles conseguem se entender, eles conseguem passar a mensagem. Boa ou não boa? Depende o que nós pudermos passar para os jovens. Então, o Pentecostes, o dom das línguas, é falar todas essas línguas. De forma que o Evangelho possa chegar a todos. Aqueles que vêm para a igreja e aqueles que não vêm para a igreja. O Evangelho tem que chegar a todos. O Espírito Santo nos capacita para isso. Como é que nós vamos falar a língua do comércio? Como é que nós vamos falar a língua do povo da fazenda? Como é que nós vamos falar a língua dos estudantes? Como é que nós vamos falar a língua dos universitários? Como é que nós vamos falar a língua dos professores? Como é que nós vamos falar a língua? E aí nós podemos enumerar que existe hoje tanta forma de se expressar. Ou nós, igreja, nos abrimos para esse milagre do Pentecostes, ou nós estaremos jogando palavras no vazio que não atinge ninguém. Estava em Jerusalém nações de todas as partes do mundo quando o Espírito Santo desceu. Por que será que o Espírito Santo não desceu só quando estava só o grupo dos 12 apóstolos? Por que ele queria que tivesse todas essas nações diferentes lá? Para dizer, agora a mensagem do amor de Deus é para que todo mundo compreenda. É para que todo mundo entenda. Como é que nós vamos fazer a nossa catequese se renovar? Como é que nós vamos, os nossos padres, nós vamos essa semana uma reunião. Começa amanhã de noite, vai até sexta. Como é que nós vamos nos atualizar para que nós possamos hoje, na linguagem do mundo de 2012, anunciar as maravilhas de Deus e, como dizia a segunda leitura,
o Evangelho, a palavra de Jesus Cristo, para que, recebendo o Espírito Santo, sejam minhas testemunhas na frente de todos os povos. Nós temos que testemunhar Jesus, mas usando palavras e linguagens que o mundo possa compreender, acolher e depois amar Jesus para poder seguir Jesus. Amém. Amém. Creio em Deus Pai,